Olá pessoal, continuando com a nossa série de videoaulas sobre estatística descritiva, falaremos sobre moda, média, mediana e quartis para dados agrupados por intervalos. Lembrando que as definições foram colocadas no vídeo anterior e esse vídeo vai tratar apenas da utilização desses tópicos em dados agrupados por intervalos. Para encontrar a moda, é necessário seguir esses dois passos: identificar a classe modal e aplicar essa fórmula, onde moda é igual a L, que é o limite inferior da classe modal, delta 1 é a diferença entre frequência da classe modal e a frequência imediatamente anterior, delta 2 é a diferença entre a frequência da classe modal e a frequência imediatamente posterior, e H é a amplitude da classe. A classe modal ela é encontrada facilmente através da nossa tabela aqui. Essa tabela ela foi retirada do primeiro vídeo postado no canal, no qual eu ensino a fazer uma tabela por limites e frequências. Então, voltando aqui, a classe modal ela vai ser encontrada a partir dessa coluna de frequências. A maior frequência vai estar justamente na classe que vai ser a classe modal. Então, a maior frequência aqui é 11. Então, nossa classe modal vai ser essa aqui, 23, 29. Iniciando os cálculos aqui, o delta 1 vai ser a frequência da classe modal. Nossa classe modal é essa, sua frequência é 11. Então, 11 menos a frequência imediatamente anterior à classe modal, que no caso é 6. Então, delta 1 igual a 5. Já delta 2 vai ser a frequência, 11, menos a frequência posterior, que é 6. Imediatamente posterior, que é 6. Então, delta 2 também vai ser igual a 5. Resolvendo aqui a equação, vamos ter a moda igual a 23, que é o limite inferior da nossa classe modal, mais delta 1, que é 5, a gente acabou de calcular, dividido por delta 1 mais delta 2, 5 mais 5, multiplicado pela amplitude da classe, que é 6. Então, nossa moda foi igual a 26. Falando agora sobre média, a média é calculada a partir dessa formulazinha aqui, que é o somatório de FI vezes XI dividido por N. FI é essa frequência aqui, XI é o ponto médio das classes. Então, deixa eu explicar logo como é que se calcula o XI. O XI é simplesmente a média aritmética dos limites de cada classe. Então, aqui explicando primeiro, 17 mais 23 dividido por 2 vai dar 20, e assim por diante. Para facilitar a vida da gente, eu aconselho acrescentar na sua tabela a coluna de XI e a coluna já dessa multiplicação aqui, que vai ser utilizada nessa fórmula da média. XI vezes FI. E no fim dessa coluna, colocar aqui também o total, aqui, o somatório de toda a coluna, que vai ser esse dado que será utilizado aqui. Então, começando a resolver aqui, vai ser muito simples calcular essa média, depois de ter feito essa tabela. Porque é simplesmente pegar o somatório do X e FI, que já foi encontrado aqui, 900, e dividir pelo número de dados, que é 30. Então, nossa média foi igual a 30. Agora, eu vou falar um pouco sobre outra medida bastante importante para a gente, que é a mediana, que é representada por esse ME. Bom, o primeiro passo para
encontrar a mediana é encontrar a posição da classe mediana, que é através dessa formulazinha aqui, P igual a N mais 1 dividido por 2. N, mesma coisa, é o número de dados, que é 30, mais 1 dividido por 2. Isso aqui vai dar 15,5. E a gente arredonda aí para 16. Isso aqui vai ajudar a gente a encontrar a classe mediana. Então, a gente volta para a tabela. Na tabela, a gente vem aqui para frequência acumulada e procura onde é que vai estar o 16º dado da gente. Como aqui é tudo ordenado, o 16º dado vai estar aqui, nessa classe aqui, que vai até 17 dados. Vai até o 17º dado. Então, nossa classe mediana vai ser 23, 29. Já está aqui. Vamos afastar um pouco agora. Afastar um pouquinho mais aqui. Pronto. Depois disso, a gente vem para a aplicação dessa fórmula aqui. ME, que é a mediana, é igual ao limite inferior da classe mediana, mais o número de dados dividido por 2, menos a frequência acumulada anterior, dividido pela frequência, multiplicado pela amplitude de classe. Então, nossa classe mediana está aqui. Deixa eu colocar aqui a resolução logo para vocês. Pronto. Aqui a resolução. Então, explicando aqui direitinho, o limite inferior vai ser 23. Número de dados 30, dividido por 2. A frequência acumulada anterior é o seguinte, nossa classe é essa aqui, 23, 29, que tem frequência 11. Então, esse FI aqui já vai ser 11, certo? E a frequência imediatamente anterior vai ser 6. Então, aqui vai ser 6. E tem esse outro 6 aqui, que é referente à amplitude de classe. A amplitude de classe eu expliquei no primeiro vídeo, mas é a diferença aqui entre o limite inferior e o limite posterior de cada classe. Então, resolvendo essa equação aqui, a gente encontra a mediana, que é igual a 27,91. Falando agora sobre quartis, como eu expliquei no vídeo anterior, quartis, aqui. Bom, como eu expliquei no vídeo anterior, o segundo quartil, ele vai sempre coincidir com a mediana. Então, o primeiro passo para a gente é calcular realmente a mediana, que a gente já tinha calculado para esse exemplo. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. A gente já tinha calculado no primeiro exemplo. Ou no último exemplo, na verdade. Deu 27,91. O cálculo do primeiro quartil, a gente vai precisar utilizar essa fórmula, que é muito parecido com o cálculo de encontrar a mediana. A diferença, basicamente, de fórmula mesmo, é somente esse N aqui, que para o primeiro quartil é dividido por 4. Fora isso, tem a questão aqui da classe de referência, que para a mediana, a gente tinha a classe mediana, que era essa, e para o primeiro quartil, nossa classe de referência vai ser a anterior a ela. Então, nossa classe é essa aqui, 17, 23. Então, aqui está a resolução do primeiro quartil. Pronto, limite inferior
Como a nossa classe é essa aqui, 17,23, o limite inferior vai ser 17. Aí o n, que é 30 dividido por 4, menos a frequência anterior. Nesse exemplo aqui, particularmente, a frequência anterior, a mediana, já é a primeira... A classe anterior à classe mediana já é a primeira classe. Então, esse dado aqui vai ser 0, porque nessa classe que a gente está, não tem nenhuma que vem antes dela. Então, essa frequência anterior, para esse caso, vai ser 0, somente por isso. A frequência nossa vai ser esse 6, e a amplitude também vai ser 6. Então, resolvendo essa equaçãozinha, a gente encontra aqui o quartil 1, que é igual a 24,5. O terceiro quartil também é bastante semelhante, mas a sua classe de referência vai ser a próxima, a classe posterior à classe mediana. Então, a classe mediana é essa, e a classe de referência para o terceiro quartil vai ser essa próxima aqui. Com alguma diferençazinha, que é aqui na fórmula já, o terceiro... Aqui, o número de dados é multiplicado por 3, e isso é explicado pela lógica dos quartis. E o terceiro quartil contempla 75% dos dados, ou 3/4 dos dados de uma série. Isso vocês podem visualizar direitinho no vídeo anterior. Aqui está a resolução do terceiro quartil, que é igual a 34,5. Por hoje é só isso. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários. Por favor, deem like e se inscrevam no Se Liga. Obrigada e até a próxima.